Olá pessoal, tudo bem? Tudo certo? Tudo ok por aí? Bom, por que os pastores evangélicos realizam milagres? É muito fácil responder, não é? Como os milagres dos evangélicos católicos, protestantes e muçulmanos não existem, eles precisam ser o quê? Inventados. Com o aumento da educação da população, as pessoas começam a avaliar mais e ter mais cautela ao acreditar nessa crença de milagres. Claro que ainda existem lugares que são santificados pelo público, pela maioria dos fiéis, e há aí uma hipnose, uma sugestão psicológica para acreditar, né, dar crédito a esses milagres. Com esse aumento da educação, existe uma cautela muito grande para acreditar, mas ainda existe pessoas que acreditam. Eles praticamente não realizam mais milagres, não se vê tantos milagres como antigamente. As igrejas não fazem tantos milagres, os católicos não acreditam tanto em milagres como os evangélicos, por exemplo. Entretanto, os evangélicos, acreditando que somos tolos, retardados, continuam a nos enganar, nos contar milagres sem falhar. E há uma massa de pessoas crentes, para os não crentes é impossível acreditar nesse absurdo, mas uma massa de não crentes, aliás, de crentes que acreditam nesses milagres como um artigo de fé. Quando se parte da existência de uma verdade absoluta e que ela pertence aos teístas cristãos, tudo se encaixa. Mas se você é muçulmano, pertence ao islamismo, se você é judeu, a verdade está na Torá. Se você é cristão, a verdade está no cristianismo. Se você é evangélico protestante, a verdade está no evangelismo protestante. E até dentro da Igreja Católica, a verdade está com a Igreja Carismática ou com a Teologia da Libertação. Existem divisões na própria Igreja. Até os politeístas romanos acreditavam possuir a verdade absoluta e perseguiam judeus e cristãos, não com a fúria posterior dos monoteístas. Os politeístas nunca foram tão maus como as religiões monoteístas, porque as religiões monoteístas dizem, olha, nossa religião que salva, o nosso Deus que salva, e se você não for da nossa religião, nosso Deus, você está no pecado, você está no mal, você não é merecedor, você vai para o fogo do inferno. Ou nós vamos te matar através das cruzadas, das caças às bruxas, da exclusão. Então, suas verdades absolutas perseguiam todos os que não acreditavam nelas, né? Hereges, heterodoxos, cientistas, filósofos, todos eram perseguidos porque não acreditavam na visão religiosa de cada crença. Os muçulmanos perseguem, os cristãos perseguem, os evangélicos também perseguem quem não segue a sua concepção religiosa. Não é bem aceito, não é bem visto. Quando não era útil também, assassinavam inimigos políticos ou pessoais, acusando essas pessoas de bruxaria para eliminar qualquer pessoa que pudesse fazer uma reflexão diferente da que estava estabelecido pela fé, pela igreja, pelos dirigentes dessas igrejas. Cristãos perseguiam judeus e muçulmanos em cruzadas assassinas, muçulmanos e a sua jihad muito menos sanguinária matavam os cristãos, e finalmente lá no século XXI, no século XXI, os judeus estão massacrando o povo palestino em nome de uma libertação. E aí nós estamos vendo aí um profundo genocídio, onde mais de 60 mil pessoas morreram. Desses 60 mil, 17 mil eram do Hamas e o resto era o povo que não tinha nada a ver com a situação. Uma grande quantidade de crianças, mulheres grávidas assassinados pelo povo judeu. E aí a gente reflete, não é? O povo judeu que sofreu tanto nas mãos de Hitler,
com mortes horríveis, agora está fazendo o mesmo com o povo palestino. Não cai bem isso. Embora o Hamas tenha errado muito no que fez, mas um povo inteiro não deve pagar por um grupo de pessoas. Nós vimos aí mulheres e crianças sendo mortos, né, na Palestina. Que sentido tem, então, o assassinato de mulheres, de crianças, de querer eliminar o povo palestino? Para que eliminar? Querem exterminar, acabar com tudo? E eles dizem que não é genocídio. 70% dos mortos são mulheres e crianças. Eles são sempre o futuro de todos os povos. Por quê? Na Torá, em Deuteronômio, Deus lhes prometeu aquele território. E é a terra que Deus nos prometeu e diz assim: mas estamos no século XXI. A Bíblia não pode ser fonte de direito internacional. Quando Deus diz a Abraão: farei da sua descendência uma grande nação, se nos atermos à realidade e aceitarmos a promessa como válida, ela não pode se referir aos judeus como tais. Hoje existem 17 milhões de judeus em todo o mundo. Poderia estar se refletindo aos 3 bilhões de crentes monoteístas abrâmicos. A grande herança de Abraão são os cristãos e muçulmanos. Deus prometeu a terra prometida a Abraão, o grande patriarca dos judeus, cristãos e muçulmanos. A quem ele a prometeu? O problema é a doutrina que está atrelada a todos os teísmos. O terrível é que ter isso em comum gera conflito. A verdade da ciência é uma verdade relativa, uma verdade à luz do conhecimento atual, revisável, mas não falsa, diante de uma nova descoberta, de uma nova realidade. Uma realidade de consenso, de acordo, de concórdia, que busca convencer, não conquistar. Uma realidade que busca justiça e qualidade de vida, igualdade por consenso, nunca importa porque sua verdade não é absoluta. Entre as disciplinas que os aspirantes a pastores evangélicos devem cursar, além de copiar outras religiões, está um curso sobre manipulação, mas neste caso está incluído em outros 5 cursos. No último ano, e para se tornarem pastores licenciados, eles devem concluir um mestrado de 1 ano em magia, porque é o que eles fazem. Magia, controle da mente, linguística, parapsicologia, sugestão, trabalham com hipnose nas igrejas para que as pessoas possam acreditar. Existe cada bobagem. Né? Quando um pastor disse, Deus falou para mim isso, não acreditem. Deus disse para mim falar isso para você, não acreditem. Eu conversei com Deus tal dia, não acreditem. Ou é delírio ou é safadeza do cara. Não é verdade. Não vá atrás. Por favor, não vá atrás. Bom, você é livre. Se você quiser ser bobo de pastor, idiota, tolo, de pastor, de padre, faça o que você quiser. Tudo bem. Beleza? Um abraço, tchau.